Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, por esta oportunidade de estar em tua casa, em tua presença, para louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Pai querido, te louvamos, ó Senhor, pois é pela tua permissão, Senhor, que aqui adentramos, ó Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, que nesta noite nós venhamos, ó Senhor, prestar o nosso culto a Ti, Senhor, para sentirmos grandemente a Tua presença neste lugar, ó Pai querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dos louvores, das oportunidades e através da Tua palavra, Senhor. Pai querido, toque em cada vida que aqui adentrou nesta noite, Senhor, aonde houver um coração aberto, que o Senhor venha enchê-lo da Tua graça, da Tua presença, Senhor, que não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que adentramos, ó Senhor, mas venhamos sair daqui, Senhor, com a convicção, ó Pai querido, do que nós precisamos, ó Senhor, e o que nós precisamos é a Tua presença em nossas vidas, a cada dia, Senhor. O que nós precisamos é entender, ó Pai querido, que somos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, Senhor, e dependentes do Teu amor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, Te louvamos e agradecemos ao Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio, tenha liberdade em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Senta aplaudindo ao Senhor, amado. Glória a Deus. Aleluia. Vem para cá, missionária Eula, fazer os louvores da arma nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diga o teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Sobre a nossa hoje da árvore de número 193. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor, tu és digno. Glória a Deus. Senhor, vem me congregar. Agora, Senhor, juntamente conosco. Se tu me ama, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica, se tuas promessas que são muito ricas e infalíveis, pra ti
Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Só pode, não só pode fluir o que estás a pedir. Deixar-lhes tocar. Quando
Tiago 5, versículo 7. Amém? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede-vos também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é como chuva e ela não volta para Ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Pai, sobre a Tua palavra, Pai, nós lançamos a rede nessa noite, Pai. Como se fala nesse versículo, com paciência, Pai. O versículo de número 13 fala se tem alguém triste para orar, aflito para orar, mas também fala, Senhor, que tem motivo aquele que está alegre para cantar-se. Nessa noite nós queremos em fervente oração e com cânticos de louvor ao Teu nome, Pai. Aleluia, esperar com paciência a Tua volta, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ministério de louvor, adorando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus altíssimo. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vamos nos colocar em pé nessa noite para nós bendizermos ao nosso Deus. Aleluia. Tem crente pentecostal aqui? Ih, não senti muito não. Tem crente pentecostal aqui? Glória, aleluia. Querido, dê liberdade para o Senhor. Deus está na casa. Aleluia. Nós somos um partido muito antigo, muito conhecido, e nós queremos que você adore ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.
que ora. É o crente que clama. É o crente que reconhece que é dependente do Espírito Santo de Deus. Então eu convido você a fechar os seus olhos agora. Talvez você não sente há muito tempo a presença
Aleluia. Damos graças a Deus por mais essa noite, né? Mais essa oportunidade de podermos nos unirmos em adoração ao Senhor. E sendo grato a Deus, Glória a teu eu nome. quero ler um salmo de gratidão ao Senhor, Salmo 103. Aleluia. É um salmo que em alguns versículos ele vai mencionar o agradecimento pelas curas emocionais, pelas curas físicas, pelas curas interiores. E esse salmista, ele vai agradecer ao Senhor por tudo aqui. O primeiro versículo de Salmo 103 nos diz assim: bendizei ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz ao Senhor a minha alma e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia, quem satisfaz da tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos, faz conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e grandioso, tardio em graça e abundante em misericórdia. Ele não repreende sempre, nem guardará a sua ira também para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Aleluia. Aleluia. Pois assim como os céus está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor, porque este salmo é um salmo de agradecimento ao Senhor. O salmista, em tudo que ele escreve, no último versículo que eu acabei de ler para você, no versículo anterior, ele vai deixar claro que merecedor dessa misericórdia ele não é, mas ela alcançou ele por amor que Deus tem por ele. Então, queridos, hoje, para mim, é um culto de gratidão. É um culto de gratidão. Porque muitos queriam estar no nosso lugar e não estão. E é por isso que eu sou grato ao Senhor, não para aqueles que não estão aqui, mas porque talvez eu não estaria também. Mas Ele olhou para mim e para você e disse: vou te dar mais uma chance. Vai lá me agradecer. Eu estou aqui para agradecer, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Gratidão ao Senhor pelo simples fato, Deus, que nós podemos exaltar e adorar o seu santo nome. Nova graça, glória na alma do Senhor. Aleluia.
Aleluia, Jesus, assim, Pai.
vereador Marcelo, círculo de oração, louvando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ô glória! Bendito é o teu nome. Três vezes santo. Ô glória! Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero rapidamente deixar uma breve palavra qual Deus colocou no meu coração. Se encontra em Romanos. Romanos capítulo 11, Ô glória! a partir do verso 33. Aleluia. Irmãos, Deus já tem falado poderosamente em nosso meio. Deus fala através dos louvores. Não é porque o irmão ministrou, não é porque o pregador falou, mas Deus é quem rege este culto. Deus é quem ministra este culto através das nossas vidas. Portanto, estava ali meditando e Deus soprou em meu coração esta passagem. Nosso encontro em Romanos, capítulo 11, verso 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? E por último, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eita glória! É o teu nome! Glória a Deus. Glória a Deus! Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ô Maranata! É o teu nome, Jesus. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Não tem nem muito o que dizer, não. Versículo por si só diz tudo. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque é mais um dia de culto. Você não veio aqui para cumprir só mais um dia sentado nessa cadeira aí. Mas saiba que a sua vida foi feita por Ele. Aleluia. A sua vida é regida por Ele. E se você está aqui é por causa dele. E muitas das vezes nos esquecemos disso. E como foi ministrado aqui através da vida do nosso presbítero Michel, nos esquecemos de ser gratos. Nos esquecemos de entregar nosso coração como forma de gratidão. Aleluia. Ah, se você soubesse, muitos não têm a consciência disso. Deus me fez lembrar da passagem da mulher pecadora.
qual Jesus na casa de Simão, você vai ver que ele se achega, se assenta à mesa, e ali eles têm um diálogo, só que de repente essa mulher entra ali, quebrando o protocolo, não se importando com o que as pessoas vão falar, não se importando com o que vão pensar. Ela começa uma atitude ali, irmãos, que eu fico maravilhado. Ela se prostra aos pés de Cristo, ela derrama de um nardo puro, de um perfume caro e precioso, com todo o seu coração, com todo o gosto para Ele. Eu imagino nos lábios dela saindo palavras de gratidão, imagino da boca dela saindo louvor e adoração, bendizendo a Ele, porque ela reconhece que este, a quem estava na frente dela, é o Salvador. Só que aí Jesus vai falar no final: Simão, você não me deu água para lavar os pés, você não me serviu de modo respeito, você não me recebeu. Você não me recebeu, Senhor. Mas esta mulher, desde que eu já cheguei aqui, desde que eu estive aqui, tem se derramado. Enquanto muitos vêm à casa do Senhor e ficam sentados sem nenhuma reação, sem dar uma glória a Deus, de cara amarrada, tem outros que estão se entregando, tem outros que estão se rasgando, dando glória a Deus e aleluia. Tem gente que já chega aqui, meu irmão, orando, pedindo para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, eu quero ouvir tua voz hoje, Senhor. Senhor, eu quero sentir tua presença hoje, Senhor. Senhor, eu quero me rasgar perante a ti hoje, Senhor. Eu quero falar em línguas, ser cheio, Senhor, do teu Santo Espírito. Muitos chegam aqui sem propósito algum. Sem propósito, sem objetivo na presença do Senhor. Para que você veio aqui hoje? Aleluia, Jesus. Para que você veio aqui hoje, meu irmão? Normalizamos o sagrado, o que não é para se normalizar. Normalizamos as coisas espirituais, o que não é para se normalizar. Normalizamos muitas das vezes o fato de virmos aqui trazer uma palavra que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Para quem você tem se apresentado? É para você mesmo? Para depois você chegar, sair daqui de qualquer forma e falar: ai, o pregador, não gostei dessa palavra. Ai, não gostei do jeito que fluiu o louvor. Não gostei disso. Ai, o culto é para você? Oh Deus, aleluia. O culto é sobre você? Está na hora de nós colocarmos a mão na consciência. E nos perguntarmos o que temos feito. Como temos andado com o nosso Deus? Como temos tratado o nosso Deus? Faz muito tempo que você não recebe no seu secreto. É como diz o louvor: tu tinha essência, tu tinha talento, tinha unção, tinha visão. E agora onde você está? Que essa palavra possa ficar de reflexão no coração dos irmãos.
Porque tudo que fazemos aqui nessa terra não é brincadeira. A forma com que andamos diante da presença do Senhor não é brincadeira. Sinceramente, temos sido cristãos letárgicos, cristãos que dormem. Mas decida tomar um posicionamento diferente hoje. Se você reconhece Cristo como o seu Salvador, como o dono da sua vida, decida ser diferente, fazer a diferença no ambiente. Eu acho que e uma última coisa, Deus tem me incomodado muito e levado a refletir. O que temos feito nesse ano para Ele? Que forma nós temos tratado Ele este ano? As coisas dele? Porque Mateus 21 vai falar de quando Ele se aproxima de uma figueira para encontrar os seus frutos e Ele não acha nenhum. E assim Jesus está se aproximando da terra para buscar a sua igreja, porque a figueira, de forma simbólica e espiritual, representa a casa de Israel. Mas a figueira, aplicando para nossas vidas, representa a igreja. Cadê os seus frutos, igreja? Deus abençoe. Que as palmas do Senhor. Círculo de oração do Senhor. Olha, após o círculo de oração, o pastor Renato com a oportunidade nesta noite.
Se coloque de pé, irmãos, para aparecer o nome do Senhor. Vem cantar o presbítero do sítio, fazer essa oração, apresentar os dizimistas e ofertas na casa do Senhor. E a vida do pastor Renato, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. A paz do Senhor, igreja. Senhor Deus e meu Pai. Até que o Senhor tem falado com a tua igreja, Senhor Deus, dos teus servos, Senhor, através do amor, Senhor, através da oportunidade, Senhor. Mas, Senhor, continua falando conosco, Senhor Deus e meu Pai. Usa, Senhor, o nosso pastor Renato como de sempre, Pai, com ousadia, com entendimento, Senhor, aleluia, Pai, aleluia, usa ele. Não seja ele, mas que seja o Senhor através da vida dele, Pai, revelando a tua palavra em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também, Senhor, meu Deus, vem te pedir, Senhor. Abençoa, Pai, aquele que dizimou e ofertou na sua casa, Pai. Que não falte, Senhor, na sua casa, ali no teu trabalho, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, cada vez mais, Senhor, para que ele possa estar contribuindo, Senhor, com a obra da tua casa, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paz, irmãos. Pode se assentar, gente, fica à vontade. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreveu Mateus, capítulo de número 14, e o versículo de número 22. Aleluia. Mateus 14, 22. É um texto, queridos, bem conhecido, mas dentro do decorrer do culto, eu acredito que é um texto propício, né, a tudo aquilo que o Espírito Santo já tem falado, já tem nos direcionado. Eu sei que nessa noite o Senhor tem uma palavra para todos nós, amém, queridos? Mateus 14, 22. Quem encontrou, dá um amém aí, bem forte. Amém. O calor mata, né, gente? Pelo amor de Deus, não é verdade? Só a gente, né, olhar para o rosto dos irmãos, né? Um já está derretendo, aí vem esses mosquitinhos que foi enviado, não sei de onde, não é verdade? Aí fica aqui, ô guerra, né? Ô luta, Jesus. Eu vou até cantar depois dessa. Marcelinho, me ajuda aí, Marcelinho. Para ver se ele dá uma despertada aí, brincadeira, queridos. Vocês encontraram o texto aí, amém? Amém? Diz assim, vamos lá. E logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele ainda despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo já a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava bem longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Saindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente
és o Filho de Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu não sei que quando você lê essa passagem, e às vezes talvez por você já ter ouvido sobre ela várias vezes, talvez você olhe essa passagem, né, de uma forma muito natural, de uma forma muito normal, como se o que você estivesse lendo aqui fosse mais simplesmente mais uma história que aconteceu com Jesus. Mas quando nós olhamos para esta passagem aqui, irmãos, é uma passagem sobrenatural. É uma passagem que, quando nós pegamos todos os meios terrenos, os meios racionais, para tentarmos entender o que aconteceu aqui, nós não encontramos nenhum tipo de explicação. Não tem como nós explicar aqui o fato de Jesus estar fazendo um tipo de caminhada um tanto quanto diferente. Jesus está caminhando aqui, andando por cima das águas. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena ou tentar vislumbrar o que aconteceu, mas aqui é Jesus andando por cima das águas, irmãos. E se não bastasse só Jesus andar por cima das águas, o negócio ficou um pouco mais profundo ainda. Quando Pedro interroga, fala para Jesus: mas se é o Senhor mesmo, então eu quero também andar aí, eu quero ver como que é esse negócio aí. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, então vem. E a primeira coisa que vem à minha mente, irmãos, é se talvez João lá no barco também falasse: mas eu também quero ir. Se Tiago também falou: mas eu também quero ir. Jesus falou: Pedro, você não vai sozinho isso aí não, eu quero ir junto também. E eu fico imaginando Jesus, como ele falou para Pedro: vida, vem galera, pode vir. Para Jesus, irmãos, o querer de Pedro de andar por cima das águas foi tão natural, para ele era algo tão simples, tão normal, que Jesus não teve nenhuma dificuldade. Ele falou: vem Pedro, você quer fazer algo diferente? Então vem aqui. E Pedro falou: Senhor. O interessante aqui é que Jesus aqui, né, dentro do seu tempo ministerial aqui na terra, Jesus está no ápice aqui do seu ministério. E durante esse período do seu ministério, a intenção de Jesus era de mostrar para as pessoas que ele também tinha poder. E por isso que ele começou a fazer alguns sinais, algumas coisas fora do normal. A tal ponto que, se nós pegarmos a passagem anterior, nós vamos ver que Jesus ele precisou dar comida para uma galera que estava ouvindo os seus ensinamentos até tarde. E aí a Bíblia diz que Jesus ele olha para os discípulos e fala assim: ó, precisa dar comida para eles aí. Os discípulos vêm para eles e falam assim: ó, tem que alimentar esse povo, manda eles embora. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: não, dá comida a vocês. Você fala: mas Jesus, peraí, você está achando que nós é o quê? O confiança, o Daust? Que a gente tem condição de dar comida para essa multidão de gente? Falou: a gente tem que alimentar o povo. Aí Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Aí eles vão falar assim: ó, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: é o que eu preciso, é suficiente. A Bíblia vai dizer que Jesus pega aqueles pães, aqueles peixinhos, levanta ao céu, agradece o Pai, e a Bíblia diz que ali houve uma grande multiplicação. Não, eu não sei como que se multiplicou. Você consegue imaginar? Porque a Bíblia diz que 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ele conseguiu encher 12 cestos, o que sobrou. Eu não sei como que foi aos olhos das pessoas ali observar daqueles pão sendo multiplicado. Eu não sei como que foi tudo isso. Você consegue? Não sei se você consegue mentalizar. E a Bíblia ainda vai dizer que a multidão que se alimentou foi 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então quem participou daquele evento não tinha como não dizer que o que estava acontecendo ali era um milagre, era algo fora do normal, era algo inexplicável, era algo sobrenatural, era algo que só alguém com o poder de Deus poderia fazer, porque não existia lógica, não existia racional humano para explicar que 5 pães e 2 peixes teve a capacidade de alimentar mais de 5.000 pessoas. Era Deus operando. Era Deus operando, aleluia. Só que sabe o que é interessante? Que quando nós pegamos esse mesmo relato, descrito
escrito por Marcos, Marcos vai falar que Jesus precisou fazer isso, porque os seus discípulos e algumas pessoas, mesmo tendo visto a multiplicação dos peixes, aquele grande sinal, endureceram ainda o seu coração. Então Jesus quis fazer um outro sinal, principalmente para os seus discípulos, para que eles pudessem acreditar que de fato Ele era o Filho de Deus, o Messias, e tirasse qualquer tipo de dúvida dos seus corações. Então Jesus ele arma uma outra situação, porque tudo que Jesus fazia existia um propósito. Então depois da multidão ter se alimentado, Jesus ele vira para os seus discípulos e fala assim para eles: olha, eu quero que vocês peguem o barquinho, embarquem nele e atravessem para o outro lado. E quando Jesus chegou no outro lado, teve um outro milagre ainda. Mas antes disso, Jesus deu essa ordem para eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus despediu a multidão, os discípulos estão dentro do barquinho, atravessando o mar, enquanto Jesus sobe no monte, vai orar um pouquinho, vai falar com o Pai. Quando Jesus termina a sua oração, a Bíblia diz que já era bem de tardezinha. E Jesus está na frente do mar, e a Bíblia também vai dizer que o barquinho dele já estava bem distante. E aí Jesus resolve ir ao encontro deles. E aqui que é o interessante, Jesus podia ter pedido um Uber, né? Jesus poderia ter chamado uma outra embarcação, Jesus poderia ter feito tantas coisas. Mas Jesus, para mostrar que ele tinha poder, falou: eu vou de uma forma diferente. E qual é a forma diferente que Jesus escolheu para fazer? Jesus agora começa a andar por cima das águas. E vai ao encontro do barquinho. Tão simples, né? Você já tentou, quando você vai na piscina, você já tentou ficar? Nem molhar eu não consigo, irmão. Que tirar andar em cima das águas. Até para molhar eu sofro. Que tirar andar em cima das águas. Jesus foi caminhando. E a caminhada de Jesus foi tão boa, Wesley, que rapidinho ele encontrou o barco lá. Meio que correndo já, né? E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está se aproximando, eles olham para Jesus e não conseguem enxergar Jesus. E eles começam a gritar primeiro, dizendo: é um fantasma. Os homens eram acostumados com o mar, gente. Aquilo ali não era novidade para eles. Mas eles verem um homem, uma figura humana, alguém andando por cima das águas, aquilo era novidade. Aquilo para eles nunca tinham visto aquilo. Por isso que eles ficaram com tanto medo. A Bíblia diz que eles começaram a gritar, apavorados, irmãos. Você consegue ver um bando de homens com medo, gritando mesmo? Com medo do que estava acontecendo? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus rapidinho, porque Jesus viu que os homens iam borrar a calça lá, desculpe a palavra aqui. Jesus falou: meu Deus, vai dar vou morrer infartado aí. Aí Jesus vira: gente, calma, sou eu. Sou eu. Tenha um bom ânimo. Aí ele falou: então se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí é um evento que todos nós conhecemos. Pedro desce do barco e vai andando ao encontro de Jesus. E o que a gente tira de lição importante aqui nessa passagem? A primeira lição que nós tiramos aqui é que depois desse evento aqui, todos eles agora de volta dentro do barco, na presença de Jesus, eles começaram a clamar, apavorados, uns olhando para os outros, dizendo: ó, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Se eles saíram do episódio da multiplicação de pães e peixes com alguma dúvida em seus corações, a dúvida foi quebrada diante desse sinal. Porque agora eles começaram a olhar e falar: ninguém pode andar por cima das águas, nenhum profeta fez isso, ninguém conseguiu andar por sobre as águas. E ele não só andou por cima das águas, como ainda deu ordem para Pedro andar por cima das águas. E Pedro andou. Não tem como nós duvidarmos. Esse é o Filho de Deus, Ele é Jesus Cristo. Primeira coisa ali, a dúvida foi quebrada, não tinha mais como duvidar. Então Jesus ele concluiu uma das suas grandes obras ali, mostrar para os seus próprios seguidores que de fato Ele era o Filho de Deus. Isso é tão interessante, porque isso nos pega demais, porque eu não sei até que ponto você consegue entender e acreditar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Isso às vezes parece ser uma pergunta tão simples para nós, mas
profunda, a tal ponto que Jesus, em uma outra oportunidade, vai interrogar os seus discípulos de novo a respeito do mesmo assunto. Agora, o que vocês precisam entender diante de tudo isso? Jesus, ele não só queria provar que ele era o Filho de Deus, mas ele queria mostrar para eles o quanto o Filho de Deus também era poderoso. Irmão, eu não sei, às vezes, qual é a situação, qual é o clima que você está vivendo, qual é a tensão, mas Jesus, ele não é só o Filho de Deus para te trazer salvação, mas Jesus, ele também é o Filho de Deus para mostrar que ele tem poder de mudar situações, de mudar quadros na nossa vida, de fazer coisas extraordinárias. Vocês têm uma percepção que quando Jesus se apresenta diante deles, a primeira coisa que Jesus fala para eles é: tenham bom ânimo. Você sabe por que Jesus falou isso para eles? Porque ao longo daquele curto trajeto que eles estavam fazendo, a Bíblia vai dizer que o vento era contrário e eles estavam remando contra o vento. E já era tarde, irmãos. A Bíblia vai dizer, na quarta vigília que Jesus apareceu, isso já era depois das 3 horas da manhã. Agora para imaginar, aqueles homens já tinham ficado o dia inteiro andando, peregrinando com Jesus. Já tinha passado o episódio da multiplicação de pães e de peixes. Aqueles homens já estavam esgotados, já estavam cansados. E agora, em alta madrugada, estavam tendo que remar contra aquela maré, contra aquele vento contrário. Estavam exaustos, estavam cansados, estavam fatigados, estavam desanimados, já não tinha mais ânimo, já não tinha mais força naqueles homens. A tal ponto que quando eles veem Jesus, eles já estavam até no sentimento de delírio, é um fantasma. Já não existia mais forças, as forças daqueles homens já estavam se esvaindo, porque a situação era complicada. Então a primeira coisa que Jesus diz para eles é: tenham um bom ânimo. Tem gente que já começou a entender, Deus está aplicando isso para você nessa noite. Tenha bom ânimo, querido, aleluia. Eu não sei o quanto você tem remado, irmão, eu não sei quanto a tempestade parece ter sido contrária à sua vida. Eu não sei qual é o nível de cansaço, eu não sei qual é o nível de estresse, talvez que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é talvez o nível de dificuldade que está se apresentando de você, mas a palavra de Jesus para a tua vida é: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, aleluia. Tenha bom ânimo. Às vezes o desânimo ele nos pega de tal forma, e o desânimo é algo muito complicado, porque desânimo é o contrário de ser bem animado, de bom ânimo. O desânimo tira a vontade de sonhar, o desânimo tira a perspectiva, o desânimo tira até mesmo querer dar vontade de viver. Você já observou um desanimado andando na rua? É até triste. Um desanimado ele não consegue nem ter compostura física. Você observa nos seus próprios membros ele andando, que ele está desanimado. Vocês devem ter até medo de olhar, de levantar a cabeça. O desânimo corrói, o desânimo destrói, o desânimo traz um sentimento de prostração para as pessoas. Mas nessa noite existe uma palavra sendo liberada sobre a sua vida, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse desânimo do inferno vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui animado nessa noite, crente. Aleluia. Tenha bom ânimo. Aleluia. Você sabe o que é interessante? Que eu falar para você ter bom ânimo é uma coisa, né? Faz diferença. Mas o texto vai dizer assim, Jesus diz assim: tenha um bom ânimo. Aí eles falam: sou eu. Eita glória! Jesus está falando para ele: gente, só eu cheguei Brasil, aleluia! Oh glória! Era eles cansado, era eles fatigado, os braços já doíam, as pernas doíam, o mar não se aquietava, mas aí Jesus chega e fala: sou eu cheguei!
A Bíblia não fala quantos passos ele deu por cima das águas, mas a Bíblia diz que ele andou por cima das águas. E se a Bíblia fala que ele andou, que pelo menos uma troca de passos ali ele deve ter tido. E Midian, Pedro ele não se assusta em andar por cima das águas, mas Pedro fica apavorado quando ele começa a afundar. Você aqui. Pedro não se assusta porque estava andando em cima das águas. Em nenhum momento você vai ver Pedro esboçando: meu Deus, eu estou andando. Não. Pedro normalizou o fato de estar andando em cima das águas. Mas quando ele afundou, porque ele começou a observar o vento, aí ele gritou: Senhor, socorre-me, eu estou afundando. Rodapé para você. Pega essa dica. Às vezes nós não botamos reparo quando estamos andando no milagre de Deus. Às vezes não percebemos quando estamos surfando em cima das ondas do problema, quando estamos caminhando em cima das dificuldades. A gente não consegue observar que às vezes nós, por conta própria, não conseguiríamos estar fazendo tal coisa. Você não consegue entender? Que às vezes você não consegue observar e falar e dar crédito a ele, falar assim: como que eu paguei todas essas contas? Senhor, por que a minha casa está tão organizada? Senhor, como que eu estou nesse emprego? Senhor, como que eu estou vivendo? É Deus, querido, é Deus! É Ele que faz! Pedro não esboça nenhuma reação. Pedro está aqui, ó. Mas aí quando ele começa a afundar, ele está: me salva! Dá uma olhada para esse irmão que está perto de você, vê se ele está com cara de quem grita de medo quando a aflição vem. Oh Senhor, isso só acontece comigo, tudo é mais. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Você sabe o que é interessante? É que muitas pessoas, quando Jesus fala para Pedro: ô Pedrinho, a Bíblia vai lá e diz que Jesus pega na mão de Pedro, levanta Pedro para cima, falou: ô Pedrinho, homem de pequena fé, hein, rapaz? Por que você duvidou? Estava tão bem. Pedro estava tão perto de Jesus que Jesus só estendeu as mãos para levantar ele. Aleluia! Oh, glória! Pedro estava tão encostado em Jesus que Jesus só estender as mãos para pegar ele de novo. Você acha que Pedro não teve fé, irmão? Acho que ele teve fé. Queria que você tivesse a fé dele para descer do barco e acreditar que você vai andar em cima das águas. Você acha que Pedro não teve fé, Cristiano? É loucura diante do texto falar que Pedro acreditou. Acreditou em muito. Queria que fosse você lá. Tanto é que não só estava Pedro no barco, tinha muitas outras pessoas no barco, mas o único que falou: não, só eu quero andar. Não teve mais nenhum que falou: Pedro, você vai, eu vou andar. Não, ninguém, todo mundo ficou quietinho. Falou: ixi, Pedro endoidou agora. Eu imagino que quem ficou no barco já começou a falar: prepara a rede, prepara o bote, salva que ela vai ter que socorrer Pedro. Pedro falou: não, eu quero andar, Jesus, senhor, eu vou andar. Bom, você acha que Pedro estava crente? Pedro estava acreditando. Não faltou fé para Pedro, não. Quando Jesus repreende Pedro, Jesus não estava repreendendo Pedro dizendo: Pedro, você não tem fé, ao ponto de estar apontando a fé do Pedro como se fosse uma fé aumentativa ou diminutiva, uma fé pequena ou uma fé grande. Não, não é isso. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a sua fé não foi constante. Consegue entender? Não é que não tenha fé, mas é que a fé não permaneceu, não foi uma fé constante. Isso é sério para nós, sabia? Não fala para mim não, fala para você mesmo.
Quantas coisas você já começou, caminhou por fé e por algum motivo você parou? Quantas vezes você começou alguma coisa e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você iniciou algo na sua vida e você abortou? Porque quando você iniciou, você entendeu que aquilo era possível e que aquilo poderia dar certo, mas você não conseguiu ter constância e ir até o final. Hoje em dia o que nós mais nos deparamos são com pessoas que vivem frustradas ou desanimadas, porque como aqueles discípulos iniciaram alguma coisa, começaram algo grandioso em suas vidas, andaram por cima das águas como Pedro andou, tiveram fé para iniciar um grande projeto, mas pararam por algum motivo. E a palavra de Deus para você nessa noite é: seja constante, eu sempre estive pertinho. Pessoas que pararam, pessoas que desistiram, pessoas que já iniciaram não só uma coisa, mas várias e várias vezes já tentaram fazer alguma coisa, mas pararam em meio ao caminho. Essa palavra é para você. Vai até o final, vai até o final, não desista, não pare. Aleluia. A gente vai orar daqui a pouquinho já. Você sabe o que fez Pedro parar? O que fez com que Pedro não fosse até o final? Foi Pedro desfocar de sua visão. Quando Pedro ele deixou de olhar para Jesus e começou a observar o vento, a Bíblia diz que ele naufragou. Agora a pergunta que eu faço para você é: o vento forte começou quando Pedro desceu para andar sobre as águas, ou o vento sempre esteve lá? O vento sempre esteve lá. Tanto é que quando Jesus chega, eles já estavam apavorados, porque eles estavam remando contra o vento, e olha, o vento chacoalhando. O vento sempre esteve ali, e forte daquele jeito. Já fazia tempo que eles estavam enfrentando aquilo. O mar revolto não se iniciou quando Pedro pisou o pé sobre as águas, não, mas o mar já estava revolto antes mesmo de Pedro descer. Consegue entender? Que quando Pedro ele olhou e confiou naquilo que Jesus disse para ele, que Jesus falou assim: pode descer e vem andar que sou eu, Pedro. Irmãos, Pedro ele não olhou o mar, Pedro não olhou as ondas, Pedro não olhou o vento, Pedro não observou nada disso. Simplesmente Pedro olhou para Jesus e acreditou naquilo que Jesus estava dizendo para ele. A visão de Pedro: ó, o mar tudo chacoalhando, os outros tudo gritando de medo. Talvez um olhe para Pedro: não vai, Pedro, fica aqui, Pedro vai para Pedro, vai. Pedro não olhou nada, falou assim: é Jesus falando. E Pedro desceu e começou a andar por cima do mar revolto e com o vento forte batendo sobre ele. Mas aí, em um determinado momento do trajeto, que a Bíblia não vai nos dizer se era um trajeto, um percurso grande ou não, aí que Pedro se deu conta da grandiosidade que estava acontecendo com ele. Ele começou a observar o vento e o mar que era contrário a ele, ele teve medo, e aí ele começou a naufragar. Fala para esse crente que está do seu lado, fala para ele: não tira o olho de Jesus, não. Não desfoca, não. Você sabe qual que é o problema? Que quando nós desfocamos a nossa visão de Jesus, nós damos crédito e começamos a enxergar as coisas que sempre esteve ali nos atormentando. Eu vi um videozinho desses curtinhos, eu falei: que verdade, não sei se alguém viu. Aquilo mexeu comigo, eu achei muito interessante. Rapaz pegou um copo de água e fez uma pergunta: esse copo de água é pesado? Não. E realmente, isso aqui é pesado, irmãos? Uma criancinha pequena consegue segurar um
de água como esse. Mas se você pegar esse copo de água e ficar muito tempo com ele aqui, o que começa a acontecer? Não começa a pesar? Começa a incomodar? Por mais leve que ele seja. Se você ficar segurando ele por muito tempo, seu braço vai começar a paralisar, começa a dar aflição, e aquilo que era tão leve começa a ficar até pesado. E assim é na nossa vida. Às vezes nós seguramos por muito tempo coisas que nós não deveríamos segurar, deveríamos deixar ela em alguns lugares, e aquilo começa a ser um peso para nós. Sabe quando você sai da sua casa e você, ao invés de mentalizar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, você já começa a pensar nos problemas e ver a tempestade? É você querendo segurar aquela tempestade, aquele problema, aquela situação difícil sua por muito tempo, e aquilo começa a ser um peso para você, que você às vezes começa a perder a força para suportar aquilo. Pedro só naufragou porque observou algo que já estava ali por muito tempo. Isso que você tem observado, que tem te paralisado, que tem feito você naufragar, que tem feito você abortar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, sempre esteve ali. Mas só que quando você começou, você estava numa fé, uma convicção tão grande, que aquilo para você foi tão simples e tão pequeno, que você atropelou, passou por cima de tudo aquilo para chegar ao seu objetivo. A escolha é tua. Olha para Jesus e vai até o final, ou dê crédito e fique observando aquilo que sempre esteve ali te atormentando, e viva vidas de vacilações e naufrágios, e sempre dizendo em alguns momentos: Senhor, me salva, me socorre, porque eu estou afundando. Jesus, ele sendo bondoso, e nos mostra isso no texto também, Jesus vai lá e levanta Pedro, não deixa Pedro morrer ali. Jesus não vai te deixar morrer, mas você vai ficar nesse ciclo vicioso de viver o sobrenatural e de naufragar, de viver o sobrenatural e de naufragar. Viva o sobrenatural do Senhor, querido. Viva experiências incontáveis, experiências diferentes com o Senhor, porque dessa forma, aleluia, nós iremos absorver aquilo que o céu tem para nós, irmãos. Para você, quando você olha para essa passagem, parece ser uma passagem simples, mais um dos milagres de Jesus. Não, querido. O que aconteceu aqui foi algo fora do normal. E isso traz para nós uma lição extraordinária. A pergunta que eu deixo: se Pedro andou em cima das águas, será que nós poderíamos andar também? Será que Pedro é diferente de nós? Não estou falando para você sair daqui e ir para algum rio, algum lugar tentando dar não, pelo amor de Deus. Vai molhar com sua roupa, não faz isso não. O que eu estou dizendo para você nessa noite é para você sair do normal, do natural, onde tem muitas pessoas já convivendo e vivendo a mesma coisa que você. O barco estava cheio, vários discípulos estavam ali dentro do barco, muitas pessoas estavam dentro da tempestade, mas só um quis sair de dentro do barco e fazer algo diferente. O barco estava cheio, mas só um teve coragem de se levantar e falar: eu quero ser diferente. Não, eu vou andar por cima das águas. Estamos encerrando mais um ano. Eu não sei o que você fez. Não sei como está a sua vida financeira, não sei como está a sua vida ministerial, não sei como está a sua situação. Talvez você está dentro desse barco, junto com outras pessoas, tremendo de medo, morrendo de pavor, sendo açoitado pelo vento, pelo temporal, pelas ventanias. Aleluia, entendendo que parece que na sua vida tudo vai acabar. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: você pode ser como Pedro, você pode sair do meio da multidão, andar por cima das águas, vir ao meu encontro e viver o sobrenatural, viver algo diferente, viver algo espetacular na presença de
E eu aplico isso, querido, em todas as áreas da sua vida. Dá para ser diferente aqui na igreja, dá para ser um cristão melhor. Quando eu digo ser um cristão melhor, é você não aceitar viver simplesmente um método, um modelo religiosista, não. Entrar dentro da igreja e se posicionar como um fator de levanta a mão agora baixa. Não, é você viver as suas próprias experiências com o Senhor. É você não contar como um papagaio o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. É você contar e viver aquilo que Deus está fazendo em você, através de você. Na sua vida familiar, não é você viver um caos turbulento, conflitos, não. É você viver um lar de paz, uma casa de tranquilidade. É a sua vida financeira, é você parar de depender de outras pessoas, mas você ter para você, para emprestar e para ajudar ainda outras pessoas. Só vai lhe dar sim, é só você acreditar, é só você querer viver o sobrenatural de Deus, querido. Receba essa palavra nessa noite, porque um homem simples, ele veio a um caos, ele veio a uma tempestade. Ele ousou acreditar que era Jesus que estava falando com ele. Ele desceu no meio, em cima de um barco, no meio de uma tempestade em alto mar, e andou por cima das águas porque ele acreditou na palavra de Jesus. Se você crê naquilo que Jesus está liberando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, você vai sair daqui essa semana. Não vai ser mais uma semana normal, mas vai ser uma semana de portas abertas. Vai ser uma semana do sobrenatural de Deus sobre a tua vida, os teus familiares, os teus filhos, as suas situações terão solução, porque Jesus está liberando essa palavra sobre a tua vida. Com glória. Eu gostaria de orar nessa noite aqui. Eu não vou insistir muito, queridos, mas eu sei que tem pessoas, pastor, existe um desânimo dentro de mim, pastor, eu preciso vencer esse desânimo. Eu preciso vencer esse desânimo, porque às vezes me acorrenta essa situação. Pessoas desanimadas, eu quero orar por você aqui nessa noite. E eu quero orar aqui não só por pessoas desanimadas, mas pastor, eu sinto que eu estou como esses discípulos dentro do barco, a minha vida está assim, ó, nesse caos. E eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo novo. O meu 2025 foi complicado, mas eu acredito que o meu ano de 2026 vai ser diferente, vai ser melhor. Cadê você? Vem que nós vamos orar por você, sai do seu lugar aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que se sente desanimado, você que precisa de algo diferente do Senhor, é com você que Deus está falando nessa noite. Vem que dá tempo ainda, vem que dá tempo ainda, vem, sai do seu lugar. Os obreiros vão orar por você, nós vamos orar por você. Pessoas desanimadas, se você não quiser vir, sair do seu lugar, não tem problema, Deus vai te alcançar ali, mas se você quiser sair do seu lugar, é melhor ainda. Pessoas que se sentem dentro dessa situação, mar agitado, sempre está tendo tempestade, sempre está tendo uma dificuldade, parece que as coisas nunca caminham na sua vida da forma que deveria caminhar. É com você que Deus está falando, dê um passo de fé nessa noite, venha. Nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pode louvar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão aqui na frente, fechem os olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. O Senhor te alcança, o Senhor te encontra hoje aí, querido.
Vai tocando agora aí, Senhor, esse irmão. A situação dele está tão difícil, está tão complicada, que ele não teve força de sair do lugar. Mas alcança ele agora, vai agora. Quem manda na vassoura, agora, vai agora. Agora, vai, alcança ele agora. Vocês me conhecem, não pode ficar fazendo show não, irmão. Tem vezes que é só para pregar, mas tem vezes que o Senhor quer movimentar a igreja, irmão. Tem dia que eu só venho para pregar, irmão, mas hoje o Senhor quer movimentar, querido. Hoje o Senhor quer chacoalhar, aleluia! Ô glória! Fecha esse corredor em nome do Senhor Jesus Cristo. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de paralisia. Pessoas que estão paralisadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha, o Senhor libera essa palavra sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Pode louvar em nome de Jesus. Senhor, eu sei que não é por força nem por violência, Pai. Peço ao Senhor que entra dentro do coração. Senhor, tem tantas coisas para nós nessa noite, Pai. Senhor, mas eu tenho que chegar agora, Senhor, vamos bater agora. Toca nela agora, Senhor. Prepara o coração, aleluia. Veja ele agora, Senhor.
pedir ao Senhor nessa noite um favor muito especial. Existem pessoas que de verdade precisam de uma virada de chave, Pai. Pessoas que precisam de verdade de um novo tempo, de algo diferente em suas vidas, Pai. Pessoas que já perderam contentamento, prazer na vida, no dia a dia, Pai. Porque parece que para elas as coisas não mudam, Senhor. Pessoas que já perderam o prazer de sorrir, ou simplesmente não sorriem, Senhor. Estão sorrindo simplesmente, Senhor, da boca para fora, mas infelizmente dentro de si já não encontram mais uma satisfação, uma alegria verdadeira. Existem pessoas, Pai, que estão aqui, Pai, o Senhor me revela. Existem pessoas que estão aqui, Senhor, que já não tem mais nenhum desejo de levantar da sua própria cama, Pai. Já estão sendo, Senhor, tomadas e dominadas, Senhor, por um grande sentimento de tristeza, Pai. Até mesmo o começo e início de um sentimento depressivo. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Eu quero, Senhor, uma palavra de cura, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nessa noite, Pai, o ânimo venha voltar sobre a vida dessa irmã. Que o ânimo, Senhor, venha voltar sobre a vida desse irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir ao Senhor ainda, porque eu confio no poder que há no nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que dentro desse ano ainda, Pai, o Senhor venha fazer coisas extraordinárias na vida de muitos. Pai, que pessoas venham testificar, Pai, coisas extraordinárias que o Senhor fez em um curto espaço de tempo. Pessoas que estão esperando resposta há tempos, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor movimente as águas, tudo aquilo que estava travado, bloqueado, Pai, que possa ser quebrado em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, confiando e decretando a nossa vitória. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Pior do que afundar, andando por cima das águas, é não descer do barco para tentar andar. Conseguiu entender? Pior do que afundar, andando por cima das águas, é ficar em cima do barco e nunca descer para tentar viver algo novo. Rompa as suas barreiras e as suas limitações e viva o novo, viva o grande do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvo ao Senhor pela oportunidade. Amém, queridos? Vamos encerrar? Irmãos, a gente precisa, tirando a chave aqui rapidinho, essa semana a gente fecha, vamos aguardar durante essa semana, vou colocar de novo lá a enquete no grupo lá, por favor, não deixe de responder. Os irmãos que quiserem participar do grupo da virada, aqui na igreja, responda lá a enquete que a gente está colocando lá no grupo geral de avisos. Possa ser que tem pessoas que ainda não estão no grupo de avisos, se não tiver, dê um sinal também, depois a gente adiciona você lá. Mas responda, tá, querido? Você pode, quiser vir participar aqui na igreja. Estaremos aqui na presença do Senhor fazendo essa virada de ano e nós contamos sua participação nos irmãos que queiram, tá bom? Então você que ainda não respondeu, responda lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa semana os nossos trabalhos são os mesmos. Terça temos culto de ensino, quarta teologia, quinta culto da vitória. Sábado, irmãos, nós estaremos fazendo uma caravana lá na nossa congregação de Gávea, tá? Vai ser aniversário lá da igreja, 1 ano. Os irmãos prepararam uma festa lá, abençoada lá, e nós gostaríamos de fazer aqui uma caravana aqui para ir para lá. Então, os irmãos que puderem ir, dê um sinal, nos comuniquem para a gente estar indo junto lá no sábado, tá, queridos? A gente vai ver se consegue fazer questão de carro, tudo, mas se disponibiliza aí para estar indo lá, vamos ver se a gente vai uma quantidade boa de irmãos, para juntos estarmos adorando ao Senhor ali na cidade de Gávea, amém? E aí, durante a semana, a gente vai estar conversando sobre isso também, chamando alguns irmãos aí no particular, para que a gente consiga fazer algo bem organizado, e uma quantidade boa de pessoas também para participar do culto que vai ter lá no sábado, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Eles vão fazer sexta e sábado, mas é no sábado lá, amém, queridos? Pastor, alguma coisa? Vamos ficar de pé, ajudar a orar, estar abençoado. Que a sua semana seja uma semana de tranquilidade, de bênção, de refrigério, que você receba boas notícias, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estenda as suas mãozinhas aí, curva a sua cabeça, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje, para todos sempre, que nós possamos dizer bem alto, bem forte, para encerrarmos. Não vai embora sem dar um abraço, bem apertado nesse irmão, cumprimentar ele com a